Vamos lá então? Bem, boa tarde a todos, todas e todes. Sou Virgínia, estou diretora aqui do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do município do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui com outros diretores, Carmen Pereira, nosso Miro está aqui presente e outros diretores ficaram de comparecer. Bem, nós continuamos naquele processo dos 90 anos do nosso sindicato, nas atividades alusivas aos 90 anos do sindicato. Na semana passada nós fizemos aquela roda de conversa com jornalistas que foram vítimas da ditadura militar. Foi um evento extremamente potente, importante para o nosso sindicato, que resgata não só parte da história do nosso sindicato, mas também da memória desse triste período que foi vergonhoso, inclusive, esse período da ditadura militar. E nós temos hoje, né, o lançamento do livro do nosso companheiro Fichel Davi. E vejam, eu falei aquele dia que ele já tinha saído, né? Quando ele saiu, eu fui apresentar e falar sobre o lançamento do livro, que a gente sempre faz no final das atividades. O Fichel, ele tem exatamente a idade desse sindicato, não é? Os 90 anos, não é? E é uma história viva do nosso sindicato, Sindicato dos Jornalistas, uma pessoa que presidiu por, né, um bom período o sindicato, mas que também esteve na direção da ABI, da Associação Brasileira de Imprensa. E o Fichel, e eu tive a grata honra, né, posso falar, porque eu estive lá no museu, não é, a Casa José de Bonifácio, em Paquetá, que aliás eu recomendo, quem não conhece precisa ir a Paquetá para conhecer a casa, o Museu José de Bonifácio, que é riquíssimo, é um museu da comunicação que eu já viajei em alguns estados e países e realmente não tem o acervo que ele tem no Museu José de Bonifácio, que é o Museu da Comunicação. E para nós que somos da comunicação, mas também eu sou da comunicação e sou do segmento do telecom, oriunda do telecom. E assim, é importantíssimo esse museu e toda a história que você tem da comunicação na Casa José de Bonifácio. E ele está nos brindando, não é, os subsídios da história do Sindicato do Rio de Janeiro, né, desses 90 anos, mas os subsídios ele pega até a década de 40. E aí eu li o livro, ele já autografou para mim na semana passada, e assim, muito importante, é um livro gostoso de ler, porque ele resgata o que tinha naquela época, não é, bem antes da década de 40 até 1940, e ele fala da fundação do sindicato, o início, né, o primeiro estatuto. Eu acho que, e eu fiquei assim, falei, caramba, depois de 1940, nós, né, precisamos dar continuidade aí nessa história, ou o próprio Fichel, ou, né, porque é um livro gostoso de ler, muito bom, eu recomendo. Então, nós estamos aqui hoje por conta do lançamento deste livro do nosso jornalista, companheiro, militante, Fichel Davi, que também tem 90 anos, né? A história viva deste sindicato. É isso, obrigada aí vocês que compareceram, e nós vamos seguir aqui com esse belíssimo lançamento. Acho que seria bom contar a história. Vamos pedir ao Fichel para ele relatar um pouco dessa história, um pouco do início, antes dos 1940. Ninguém melhor do que ele para contar um pouco da história com você. Embora eu agradeça ter 90 anos também. Eu queria agradecer as palavras da companheira presidente, agradecer as palavras da Virgínia, nossa presidente. Está saindo. Tem que falar um pouquinho mais próximo do microfone. Vai nesse. Alô. Vai ser aqui, ó. Bem pertinho.
quero agradecer a palavra da nossa presidente Virgínia, né? E que o sindicato é acolhedor dos profissionais de jornalismo. Eu me lembro, inclusive, que aqui, por exemplo, nós tivemos grandes brigas aqui, passadas, né? As brigas aqui não foram fáceis. As brigas aqui eram um problema, né? Nós tivemos aqui as assembleias mais memoráveis que nós tínhamos aqui no sindicato, né? O sindicato auditório era talvez um pouquinho maior do que esse, se eu não me engano, mais largo, né? Porque eu me lembro que teve assembleia aqui para derrubar o Zé Machado, na década de 80, 70. Não, 60. 70. Está vendo? Está vendo nada aqui da minha memória. Na década de 70, nós tivemos aqui assembleias memoráveis, a tal ponto que, por exemplo, lá embaixo no térreo, tinha fila para subir no elevador. Tinha fila para subir. E aqui na porta, na porta mesmo aqui do sindicato, o Zé Machado trouxe, inclusive, tropa do fuzileiro naval aqui, uma assembleia que nós realizamos aqui, para impedir que houvesse essa assembleia. O presidente da assembleia naquela ocasião chamava-se Alberto Dias, era o presidente da assembleia, eu era secretário e o Domingos Meirelles, outro secretário aqui. Graças, inclusive, a nossa luta foi uma luta realmente fantástica naquele período, um período que não foi muito fácil já naquela ocasião, né? Na década de 70, etc. Inclusive, a gente sabe perfeitamente que eu acompanhei tanto os acontecimentos de 64, né? De abril, 31 de março de 64, eu prefiro chamar de 1º de abril, né? Eles não gostam de se chama de 1º de abril, né? E depois o movimento de 1968. E a partir de 68, a gente começa a ter problemas seríssimos nesse país, né? As prisões, as torturas, as mortes, de muitos companheiros. E eu agora, recentemente, fui ver à tona, inclusive, a história de Rubens Paiva, né? Não é esse? Inclusive, mostrando, inclusive, daquele período de 71, né? E 71 foi um período dramático que nós passamos a viver aqui no Rio de Janeiro. Não só no Rio de Janeiro, como São Paulo e outros estados. Eu me lembro perfeitamente que as nossas assembleias, essa para derrubar o Zé Machado, teve uma assembleia que nós não conseguimos fazer com o sindicato. De tanta gente, nós fizemos uma assembleia na ocasião, eu me lembro que eu conversei com meu amigo na ocasião, era o Moisés Arremblade, que era o dono do teatro, um dos donos do Teatro Casagrande, que naquela época tinha pego. Foi um incêndio lá no teatro também, um incêndio meio suspeito, porque o período foi um período de muita repressão, né? E o Teatro Casagrande era um teatro aberto para a discussão política do centro. Aí o Moisés falou assim, Davi, eu vou te deixar um espaço aqui, mesmo assim, naquela assembleia que foi realizada ali no Teatro Casagrande, foram cerca de 800 pessoas que assistiram àquela assembleia. É claro que tinha policial infiltrado também, eu não vou contar uma centena de policiais, pelo amor de Deus. Mas termos de jornalista, era um jornalista, ali foi realmente uma batalha muito grande naquela assembleia. Graças a isso, nós conseguimos, inclusive, derrubar o Zé Machado, conseguimos botar ele para fora do sindicato. Foi quando nós começamos a abrir, inclusive, as pontas anteriores do José Machado da cantina, que tinha aqui do José Machado, nós tínhamos pontas que tinha ali da casa dele, né, aqui do sindicato, e de uma moça que tinha uma acusação com ele também. Então, me lembro de favores. Tinham 3 pontos sexuais. Lhe fazia favores sexuais. Que fazia favores sexuais para ele. Se não devia chegar a esse ponto desses favores sexuais para ele.
Então fizeram uma chapa, conseguiu botar ele para fora do sindicato. Infelizmente, você botou para fora do sindicato, e o sindicato nunca mais não teve mais esse tipo de problema que tínhamos no passado, felizmente. Aí também um sindicato democrático, que as eleições são organizadas periodicamente, sempre no seu tempo, não é isso? E como é a BI também hoje também é assim. Na BI também foram outras histórias também, que foram violentas, de muita briga também, mas que eu sei disso que eu participei da diretoria que foi de Prudente Guará Neto, de Barbosa Lima Sobrinho, etc. Foi uma batalha que nós travamos lá durante muitos anos, para inclusive chegar ao ponto que nós temos hoje a BI mais tranquila. Né? A BI já fez muita coisa no passado, mas que infelizmente o tempo e a falta de grana, infelizmente a BI está com uma situação financeira, eu acho que até muito boa, né? Relativamente boa, como inclusive com as verbas de deputados. Está falando fora do microfone. Dois deles até que faleceram agora recentemente, né? 2 deputados. Então já está se fazendo, eu acredito que vai tomar essa coisa, vai voltar a ser a BI que foi no passado. Mas essa época não está no seu livro, está? Hein? Essa época agora, Não, isso aí não tem nada a ver. no seu livro, Na época do livro tem muita coisa, inclusive, da dificuldade da fundação, inclusive, do próprio sindicato de jornalistas. A batalha, inclusive, para o negócio do sindicato começa em 33 ou 34, se eu não me engano, né? Com pesquisa que foram feitas na ocasião, né? De fazer muita coisa, tinha muita coisa, eu já tenho alguma coisa de papel em casa, etc. E agora eu estou preparando um outro trabalho também, né? Que é um sobre eu tenho uma coleção de jornais antigos, né? Um jornal chamado A Semana, que eles publicavam de 15 em 15 dias, era um jornal semanal. De 15 em 15 dias, eles publicavam lá tipos do Rio de Janeiro de 1850. Como era o advogado, como era o médico, como era o trabalhador, assim e tal. Então, esse livro já está praticamente, já está feito, já por desenhos, inclusive, de um artista lá de Paquetá, chamado Amã de Amaral, né? Ele fez mais de 30 desenhos para mim, etc. E esse livro já está sendo elaborado, né? Essa questão, inclusive chegando esses personagens tipos do Rio de Janeiro de 1850, e acrescentei mais 3 aqui que eram tipos do Rio de Janeiro. As pessoas com mais idade talvez lembrem de alguns tipos dele. Eu vou citar os 3 que eu estou fazendo um trabalho em cima dele. Um chamado Doutor Jacarandá, não sei se vocês ouviram falar do Doutor Jacarandá, que na época era um rábula, ele fazia feitições, mas não era advogado, era um negro, magrinho, alto, e só andava de fraque no Rio de Janeiro. Só andava, um personagem incrível, só andava de fraque e fazia as petições. Os advogados até comportavam muita coisa que ele fazia, etc. Agora, não fosse advogado, mas naquela ocasião se chamava de os rábulas, né? Que era o cara fazendo petições. Esse era um personagem. O outro personagem, aqui do Rio de Janeiro, talvez vocês conheçam aquelas escadarias de Santa Teresa, né? Que é aqueles azulejos diferentes. É um cidadão chamado Celarão. Celarão, ele pegava tudo quanto era tipo de azulejo e misturava sem se preocupar com se tinha a mesma cor ou não, etc. Ele ia colocando os azulejos. Esse era um tipo como as seleções faziam no passado, e um tipo inespecífico, né? E tinha também um outro personagem, talvez vocês conheçam, pelo menos nome, era o Gentileza. Gentileza, e depois era aquele negócio, gentileza gera gentileza, não é? Ele também era um grande personagem, ele só andava com uma roupa que parecia um gibão. Hein? Um gibão. Um gibão, ele andava assim, etc.
só dava assim, não tinha ninguém dinheiro para comer, às vezes, tal. Ele ficava sempre ali embaixo, fazendo livro, pegando livro, ele ia fazendo. Esses são os três tipos. E tinha também uma outra mulher, que não cheguei a conhecer, porque eu era garoto, passava assim pelo lado da Carioca, tinha 9, 10 anos, tinha esse doutor Jacarandá, assim, esse tipo, né? Eu queria ser, senão não tinha a menor ideia. Depois eu comecei a pesquisar, ele chamava Jacarandá, porque era um negro, ele tinha esse aqui que fazia uma barbicha também, que nem maior do que a do Caota. Era maior do que a do Caota, e ficava coçando aquela barbicha o tempo todo também, aquela barbicha. E andava de um lado para o outro, e fazia as petições, muitas vezes para os próprios advogados. A mulher parece que era uma ex-atriz ou ex-dançarina, uma coisa assim, né? Ela tinha um chapelão, né? Um chapelão, uma maquiagem cheio de pássaro aqui em volta, aquele chapéu se usava no passado. Nunca consegui saber o nome dela, nunca parei para conversar com ela. E ela pintava a boca, que era uma coisa muito engraçada. Então ela pintava a boca enorme, mas aqui no meio ela fazia um coração. Fazia um coração. É isso aí, quer dizer, os tipos esquecidos para mim nessa época. De garoto de 90 anos, né? Ele tinha 10, 11 anos. Né? Aí, então, esse aqui eu já tinha feito até aqui uma dedicatória aqui, minha amiga aqui, e ela já vou buscar. Deixa eu falar uma coisa. Posso falar? Pode, é microfone. Legal porque está sendo gravado. Bom, a gente está Fichel Davi Sargel é uma figura da minha vida desde que éramos jovens. Ele era mais velho que eu, viu? Eu não estou com 90 não. Mas era mais velho, mas também não muito. E a gente brigou muito nesse sindicato, né? A gente brigou muito no sindicato, a gente brigou pelo sindicato e uns com os outros. Brigávamos uns com os outros. A história desse sindicato aqui não existe sem Davi. Não existe sem Davi, porque eu acompanhei a briga dele aqui dentro o tempo todo, implicava com a gente, batalhava, corria atrás, e a verdade é que eu acabei ficando amiga até dos filhos do Davi, você lembra disso, né? Mas esse sindicato, o Sindicato dos Jornalistas do município do Rio de Janeiro, hoje existe graças a Davi, Fichel Davi e Caó. Porque Caó também foi quem conseguiu tomar o sindicato, que estava na mão dos pelegos. Era uma coisa brabíssima. Davi, foram você e Caó, basicamente. Domingos era mais para festa, né? Domingos era mais para festa. Porque tinha outra coisa, nem só de luta vive o homem, né? Nem a mulher, óbvio. Quando nós tínhamos parece que foi ontem, nós tínhamos um baile anual, onde nós íamos vestidos a caráter, sempre de décadas anteriores. Esse baile durou quanto tempo? 25 anos. 25 anos. E era uma alegria, gente. A gente dançava a noite inteira. Pena que a Marlene foi embora. Mas, Fichel, você é uma honra para mim ser sua amiga. Bom, aqui tem o microfone. Bem? Fala no microfone. Bem pertinho aí, bem pertinho. Bom, aqui vou dar prosseguimento aqui, aqui tem o Rocha ali, né? Também está querendo um exemplar, né? Isso aí tem coisa que tem que pagar direto, não é comigo não, né? É com ele, sim. É com ele, depois com a Virgínia. Não posso pagar.
Eu vou fazer aqui também aqui para o Carlos Alberto. Você que você tem que ver aqui, quem vai querer estar contigo aqui. Tem a Helene Cristina, que está com um representante aqui, é o nosso companheiro aqui, velho companheiro aqui, também. A Helene Cristina é uma velha jornalista que mora hoje nos Estados Unidos. Vive mais na Califórnia do que no Rio de Janeiro. Hoje, por acaso, até ela me ligou perguntando pelo livro, que o lançamento era hoje o livro, não sabe? Mas ela acompanha as coisas direitinho, as coisas do Rio de Janeiro. Eu me lembro perfeitamente que um congresso, um dos congressos de jornalistas, para eleger a nova diretoria da Federação Nacional de Jornalistas em Brasília, né? Nós tivemos que fazer alguns arranjos, inclusive, de pegar um dos diretores de Pelego, né? Aí teve uns amigos que se encarregou de levar ele para uma casa de prostituição, porque ele gostava muito de ficar com as mulheres. Aí, graças a isso, nós ganhamos a eleição por um voto. Então, a partir daí, quem foi eleito naquela ocasião foi o Washington Tadeu de Mello, que foi a grande virada, inclusive, da Federação Nacional de Jornalistas, né? E agora a gente já está tocando, as coisas vão ser tocadas, mas foram momentos importantes mesmo, inclusive no nosso trabalho. Eu me lembro perfeitamente que teve uma ocasião que eu estava de férias, então, inclusive o Alberto Diniz achava, por exemplo, que ele e Domingos Meirelles, que é um trabalho que nós tínhamos realizado, que nós éramos já pessoas, inclusive, que não tinham que disputar eleição nenhuma, nós tínhamos que ter cargos já dentro do próprio sindicato. Não fosse simplesmente o secretário, mas um cargo dentro do sindicato. Mas mesmo assim, a pessoa, aquelas picuinhas de jornalista, de briga, etc. e tal, acabou que nós tivemos que disputar aquela eleição, né? Quem me ligou, inclusive, naquela ocasião, eu me lembro perfeitamente que eu trabalhava aqui na editoria Rio do Globo, né? E aí me ligou o Aguinaldo Silva. Nessa época ele não era novelista, ele fazia historinhas que saíam publicadas no próprio Globo, depois ele se dedicou a fazer novela, etc. Aí ele me ligou e falou assim, puxa, você tem que voltar aqui para o sindicato, eu estava de férias, porque aqui tem 5 candidatos, aqui você vai perder essa eleição. E você estando presente, você não vai perder. E de fato ele tem toda a razão. Quando eu cheguei, voltei, suspendi minhas férias, voltei para fazer mesa, discutir com cada companheiro do jornal O Globo. No final, a eleição se deu depois no quarto andar do jornal O Globo, né? Aquela pergunta já era ali na rua Irineu Marinho. Então se deu ali no quarto andar a apuração e nós empatamos, eu e o Beraba? Marcelo Beraba. Beraba? Não era Beraba, não. Eu trabalhava no Globo. Era o Monteiro? Não, Zé Carlos Monteiro foi depois. Beraba também. Eu esqueci depois. Bom, o fato é o seguinte, por incrível que pareça, eu tive 147 votos, as redações naquela época eram muito grandes, né? Eu me lembro que no Jornal do Brasil, por exemplo, só a redação da Internacional, tinham 23 pessoas trabalhando. Hoje, as redações têm 23 no total, né? Se você pegar o jornal O Globo hoje, eu leio diariamente, eu estou diariamente sobre o jornal, aí eu sempre vejo aqui, o Globo hoje você pega as páginas, é matéria de página inteira, no máximo levam 2 matérias, né? Porque não tem mais repórter, o jornal não tem mais repórter. São os jornalistas que fazem essas matérias inteiras, etc. São um determinado assunto. Então eu fico aqui, acho que você até achando graça. Você leva, é quase um livro o jornal, porque não tem matéria, não tem notícia, tem essas matérias elaboradas, etc. Mas enfim, a gente continua tendo jornal. Me lembro que aquele período que eu trabalhei
jornal, nós tínhamos mais de 17 jornais diários. Era muita coisa. Você estava contando que vocês empataram com 127 votos cada um, né? Você empatou uma pessoa vendo o Globo, cada um com 127 votos. E aí o que aconteceu? Não, aconteceu o seguinte, nós fomos indicados para aquela diretoria, né? Então nós ficamos naquela diretoria, eu me lembro perfeitamente que era uma coisa que fizemos um acordo naquela eleição e que estava disputando o Caó e o Marcelo Beraba. Né? O Marcelo Beraba era o outro candidato. E aí aconteceu o seguinte, então nós tínhamos feito um acordo de que o candidato a presidente que perdesse a eleição, ele seria o vice-presidente do sindicato. Né? Foi o que aconteceu, e aconteceu também outras coisas que não adianta contar, porque agora é muita briga, etc. Fica para outra ocasião. As histórias do sindicato. Vamos fazer um blog com as histórias do sindicato. Fazer o blog e tinha um bloco também do Amassa, não é? Pensa que eu Não, não é bloco. Bloco não é bloco. Não, É bloco. Tinha um bloco também. Não, nós tínhamos um bloco que saía aqui na Presidente Vargas, na Rio Branco, ali, do Simpatia na Rio Branco. Como era o nome era do não sei o que, da pauta. Filho da pauta? Não, filho da pauta era o de Niterói. Ou eles pegaram o nome da gente? Não pegamos não. Pauta quente? Não, tinha um bloco que ficava aqui na Rio Branco, que eu me lembro uma vez. É da Gomes Freire, ele saiu. Não, na Rio Branco. Era o bloco, não senhora. O bloco nosso. Saiu do Simpatia. Era o seguinte, na Rio Branco, que eu me lembro, uma vez eu e Denise Cunha está lá na TV Globo fazendo os textos para os locutores na hora do desfile das escolas de samba. Estávamos há 3 dias rodadas, fugimos da redação, viemos para o bloco, não percebemos de tão cansadas. Aí o que aconteceu? No dia seguinte, a gente está lá, aí vê o jornal e vê nós duas. Só que a gente devia estar no trabalho e a gente tinha fugido para o bloco. Então, gente, eu conheço esse bloco de trás para frente, pode ter certeza. Era o bloco nosso. Não chamava imprensa que eu gamo. A imprensa que eu gamo foi depois. Aí era realmente uma grande furiona aqui. Era. Bom, então, aqui eu tenho o livro aqui do Carlos. Bom, eu estou à disposição aqui para fazer a Irene já me ligou hoje lá, mandou na Califórnia, mas me ligou hoje de manhã cedo, mandou um representante para pegar o livro dela. Me dijo que no voltara si no llevaba el libro. Que no voltara si no llevaba el libro. Ah, é? Vou botar assim, amiga californiana.
Somos poucos, mas somos fiéis. Aqui, ó. Fala aqui, fala aqui. É importantíssimo. Está gravando, né? Isso, está gravando. Somos poucos, mas somos fiéis. Eu quero dar aqui para os presentes, o testemunho de quem foi vice-presidente do sindicato. A presidente era Bete Costa e Davi Fischel era um de nossos diretores e, digamos assim, conselheiros. Na hora que o bicho pegava, que apertava, Fischel nos ajudava a encontrar o caminho das pedras. E foi uma época, os anos 80, início e segunda metade dos anos 80, uma época em que o nosso sindicato estava buscando maior representatividade. Nós, em nossa gestão, não tivemos assim lutas mais escabrosas, embora tenhamos realizado uma greve. E naquela época, logo após a ditadura, fazer uma greve não era tão simples. Então, percorríamos as redações, íamos à TV Globo, lá no Jardim Botânico, aquela terra longínqua, e ainda nessa época existia a Última Hora. A Última Hora fez uma greve célebre na época. Olha, deixa para depois, vamos ouvir o depoimento de Nilo. Então, a Última Hora estava no momento do seu final, mas a Última Hora fez a greve, o sindicato apoiou literalmente, inclusive com o Miro Nunes fazendo os nossos discursos. Isso é um agitador nato, nasceu como agitador sindicalista. Então, à Última Hora nós acabamos obtendo uma vitória. Os funcionários receberam, os repórteres, jornalistas, funcionários administrativos, receberam o que era direito deles, e foi uma greve realmente que muito nos emocionou, e o sindicato foi central para o sucesso dessa greve. Última Hora, lembram da Rua do Equador? Pois é, o jornal Última Hora era lá, e nós nos mobilizamos. O querido e saudoso foi embora antes do combinado. Fernando Paulino era um dos dirigentes da nossa estirpe. Nós tínhamos o representante de Nova Iguaçu, Alberto Cantalice. Arthur Cantalice, desculpe. Então, foi uma época da qual eu tenho muito orgulho em ter participado. Esse sindicato, 17º andar do edifício 16 da Evaristo, não era um lugar abandonado, muito pelo contrário, tinha sempre gente, inclusive por sugestão do nosso querido e saudoso Fernando Paulino, tinha um bar lá atrás. E o nome do nosso amigo, acho que era Benhur, tomava conta do bar, era um companheiro fortão, alto, preto que nem Fernando Paulino, e foi assim histórico, porque terminadas as reuniões, a gente ia para o nosso amigo que eu chamava de Bin Laden. Então,
que ele estava sempre trazendo assim, as coisas mais subversivas, né? Cervejas, etc., e outros alcoólicos. Então, tenho muito orgulho de ter em meu currículo a participação como vice-presidente, Carlos Nepomuceno, lembra dele? Orlando Lemos. Carlos Nepomuceno brigou para que a Beth fosse a candidata, porque era hora de ter uma mulher na presidência do sindicato. A galera queria o nome do Nilo, mas o Nilo se recolheu e ficou na dele, virou vice-presidente, com Davi Fischel como um dos principais diretores, com outros tantos companheiros, como Arthur Cantaliz, etc. Então eu quero aqui não só agradecer a esse companheiro Davi Fischel, como também homenageá-lo com essa memória de jornalista. Aliás, eu estou prometendo a mim mesmo escrever o livro Memória de Repórter, porque eu sou um garotão que comecei no Globo e passei por JB, Gazeta Mercantil e Diário e inúmeras outras redações, e terminei como professor da Escola de Comunicação, professor de jornalismo. Então, saudações ao Davi Fischel, merece o nosso carinho e grande companheiro. Lamentável apenas que ele não seja botafoguense, mas fazer o que Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Pois é, mas esse ninguém é Eu vi de fato, eu não sou botafoguense, eu sou vascaíno. Eu tenho aqui também, eu vou fazer para a Sônia Facini, está aqui também. Quer dizer, tem pessoas até que estão, também está o Rogerinho, são pessoas que foram da minha época aqui de sindicato da PI, etc. Muitas lutas, muita luta, muita batalha mesmo. Eu me lembro que houve uma ocasião que eu trabalhava já no Diário Carioca, isso foi 1957. Eu trabalhei na imprensa popular até de 1971 a 1976. Até 56, 51 a 56. 56 eu saí com divisão, inclusive, como deu aquela briga de partidão com PCB, com PCdoB, etc. Aí houve um racha danado, aí todo mundo saiu, assim, um foi para cá, outro foi para lá, etc. E fizeram outros jornais. Nessa época eu trabalhava também com o Oswaldo Costa, que era um jornalista que fazia um jornal nacionalista, que ficava ali na rua Franklin Roosevelt, no terceiro andar, etc. Nós trabalhamos ali, fazia aquele jornal, e eu trabalhava ali, no Jornal dos Esportes, e trabalhava em Novos Rumos, ficava ali na Rio Branco, 17º andar. Mas tipo Brandster, hoje, naquela São Paulo, nós trabalhávamos no 17º. Nós trabalhávamos no 17º também, além do nosso jornal Novo, trabalhamos no jornal Amanhã, do Barão de Itararé. O Barão de Itararé, eu cheguei a conhecer, aí Barão já era Barão, aí era São Paulo. Então, eu queria agradecer a vocês a Sônia Facini, pela presença aqui, eu vou fotografar. Estou partindo, gente. Beijo. Ainda bem.
Deixa ninguém sair. Segura aí. Então vamos fazer a foto logo. Vamos fazer a foto logo? Cara, deixa eu terminar ali, toca, faz uma junta, né? Acho que fica para isso. Agora. Antes, senão as pessoas não se viram, né? Deixa eu ir aqui antes de fazer uma foto. Depois que eu vou ajudar. Foi bem, obrigado. Você parece filha de português. Devemos considerar a verdade, né? As pessoas. Posso pegar o meu autógrafo aí? Pode. Vamos fazer a foto. Faz uma foto. Vamos fazer uma foto coletiva. Eu vou pedir para ele. Deixa eu ver. Vamos lá, gente. Vamos fazer a foto coletiva, depois vocês comem comigo. Ele vai tirar a foto. Podem ficar atrás ali, do lado dele. A velha guarda vem pra cá. É, a velha guarda. A velha guarda vem pra cá. Eu sou jovem. Se tu é jovem, toma vergonha, passa pra cá. Nós não. Vem fazer a foto. João, vem fazer a foto, depois você come. Não tem um puxão no bolso para ser agitador. Para ser agitador tem que ter grana. O cara tem que ter grana para ser agitador, não é assim não. Não é assim não. Vamos lá, gente. Os de trás. Tem gente no banheiro? Meu Tem Deus, gente você no banheiro? atrapalhando a foto. Eu também acho. Era melhor todo mundo ficar assim. É melhor todo mundo. Do seu lado, sim. Não entendi. Se você ficar você vai tampar alguma coisa. Você É, todo mundo lá. Aí ele tá no banheiro. Quem que tá no banheiro? Ele sabe, até minha esposa. Ah, tá. Deixa ela voltar aqui. E aí, Renato, Você uma vez foi embora? É ela, minha esposa. eu não reconheci. Eu estava esperando você. Pra foto. Faz uma Iris, foto nada, eu não te antes que reconheci. todos despertem. Junta aí, ó. Agora, Isso aí, não, gente. pega um. Agatha Iris. Tirei vários. Eu vou assim. Vamos botar. Eu te mando agora. Vamos lá, continua. Pode continuar. Vou mandar. Eu queria contar um pouquinho da história só para você ainda. Não, tá tudo filmado. Nosso museu. Onde compramos depois na rua. Como eu digo, batendo calçado. Eu não sei, na escola eu trabalhei na Rádio Nacional. Nós batemos muita calçada, né? Não é? Nosso tempo batia calçada, que era uma alegria. Já te mandei. Gente, ó, continua. Sair de uma matéria para outra. Gente, o Davi quer falar. Vamos prestar atenção aí. Vamos lá. Eu falei hoje, a gente fazia filme pelo Gabriel, lembra? Isso, a gente fazia filme pelo Vamos lá. Povo do café, vamos lá. Povo do café, presta atenção. Pode falar, Davi. Quando consegui, inclusive, depois de muito tempo, Mais perto, Davi. depois da conjunto da Constituição de 88, né, porque eu fui anistiado político. Eu trabalho como anistiado político
eu recebi uns atrasados, inclusive naquela ocasião, pelo Ministério da Gestão. Recebi os atrasados e falei assim, olha, essa é a grande oportunidade que eu estou tendo agora de montar um museu. Eu gostaria que eu tinha visto essa casa ali em Paquetá, inclusive era uma família que morou em Paquetá durante muitos anos, sendo que uma dentro da família, talvez vocês conheçam, é a Cristina Ajus. Conhece a Cristina Ajus? Ela trabalhou muito tempo em jornal também, um dia. Ela foi colunista social do jornal Dia, se eu não me engano. Foi colunista social. E naquela ocasião, então, eu recebi essa grana e falei assim, agora eu vou comprar essa casa que estava anunciada, já a casa dessa, que pertenceu a Cristina Ajus, da família dela. Aí eu comprei a casa e falei assim, eu vou começar a fazer agora, transformar a casa no museu. Mas só que eu não sabia que a casa tinha tombada. A casa, como 3 coisas são tombadas lá em Paquetá, é o Solar Del Rey, que está sendo agora, está em obras agora, de recuperação, e a casa que pertenceu ao patriarca da independência, que é o José Bonifácio de Assis. Então, quando eu comprei a casa, não sabia o quanto ela estava deteriorada. Né? Então, quando nós compramos, precisamos fazer uma obra aqui, etc. e tal, e vamos à obra. Né? Começamos, só para ter uma ideia, a casa nós tínhamos que trocar 1.200 telhas da casa. A obra ficou mais cara do que a casa. Ela estava totalmente, literalmente tombada, estava sendo tombada. Mas só que quando começamos a recuperar a casa, aí veio o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e teve lá presente, né? Foi lá presente e interditou a nossa obra. Interditou a obra, uma obra que nós estávamos começando a restaurar a casa. Foram 8 meses de briga. 8 meses de briga. Então foi quando, inclusive, eu conheci, eu falei com um amigo meu que era deputado, conversei com ele, aí ele falou assim, eu não vou dar nenhuma nota, não. Eu vou ligar diretamente para a presidente do Instituto Patrimônio Histórico. Eu liguei para ela, você faz um histórico do que você precisa, eu fiz um histórico e depois de uma semana, depois de 8 meses, uma semana, aí me liga o Instituto Patrimônio Histórico dizendo que a obra estava liberada. Então você vê como é que funcionam as coisas nesse país. Você tinha que ter uma pessoa com QI que indicasse para poder, inclusive, liberar o negócio da obra, que não tinha nada demais, não estavam transformando a casa em casa de prostituição, nada disso. Estamos transformando aqui num museu, em que vai ter um museu, tem a biblioteca, tem uma filmoteca que nós passamos em cada 15 dias, passamos um filme, às vezes com debate ou não, passamos um filme, e tem a nossa biblioteca com mais de 2.400 livros, muitas revistas antigas, etc. e tal. E uma área que hoje ela está, é uma área que está tombada, inclusive com vários locais aqui que nós fazemos diversas exposições lá na área de Paquetá. Sendo que agora que está sendo no museu, está sendo uma exposição sobre fotos do Rio Antigo. Gosto do Rio Antigo, eu tenho muita foto do Rio Antigo, eu era um aficionado do negócio de fotografia, principalmente de Rio de Janeiro e outro Brasil, São Paulo, Minas, etc. Mas principalmente Rio de Janeiro. Eu, modesta parte, já tenho hoje não só matéria de fotografia, e também de, como é que chama, a fotografia dupla, né? Não, dessas fotografias duplas que você põe uma imagem, você coloca numa maquininha, aí você vê em 3D. Você vê as fotos em terceira dimensão.
Só essas fotos em terceira dimensão, eu tenho mais de 8 mil fotos. Mas só, a maioria, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro antigo, não é Rio de Janeiro de 1948, 1910, 1915, 1920. Então, nossa fotografia hoje conta com mais de 15 mil fotos. Né? De itens, inclusive, dentro do museu, negócio de música, tudo mais, etc. Então, nós temos quase cerca de 30 mil peças aqui dentro do museu. Então, é um museu que, infelizmente, a gente não conseguiu ainda levar o prefeito dessa cidade a conhecer o nosso museu, né? Para ver se a gente consegue, inclusive, ter um financiamento, inclusive, do próprio governo, porque a gente, o financiamento que eu tenho é o salário, entendeu? E da minha mulher me sustenta, né? Até mas ela me sustenta, ela não gosta muito de me sustentar, não, mas ela me vive sustentando. Um pouquinho de brincadeira. Mas então, a gente está montando esse museu lá já tem 7 anos, 8 anos, quase 10 anos montando o museu. E cada vez que aparece, por exemplo, nós tivemos recentemente, conseguimos documentos assinados pelo patriarca da independência, assinado por ele em 1922, em péssimo estado. Né? Conseguimos mandar restaurar, gastamos uma nota preta para fazer a restauração dos documentos. Né? Os documentos estão lá, são quatro cartas do próprio patriarca da independência. José Bonifácio. Hein? José Bonifácio. José Bonifácio é um tradição. Está tudo já assinado, são documentos assinados por ele em 1822, próximo já da independência. Próximo já em março de 22, né? A independência foi em setembro de 22. Acredito que foi um pouquinho antes, porque as brigas internas eram muito grandes, inclusive com o próprio José Bonifácio. Tem outras fofocas que eu invento, aquelas histórias antigas, etc., que não vou contar nesse momento, na outra oportunidade, a gente conta essas historietas, algumas inclusive são meio escandalosas. Como é que a gente faz para ir lá? Nós já fomos, né, Fiscal? Mas como é que se faz para ir lá? Como é que vocês estão com a visitação? Tem um site que diz os horários, como é que faz para visitar, ou está sempre aberto? Ali você tem que chegar a Paquetá. Sim. Né? Chegando a Paquetá, ali você tem, nós estamos lá, a nossa área é uma área de mais de 10 mil metros quadrados. Né? Eu moro em Paquetá também. Então tem mais de 10 mil metros quadrados. Então ali tem tudo, já está tudo feito com quiosques, né? Feito de, como é que chama? Tipo Rio Antigo. Né? Tem lá como é que chama? Um serradeiro, e ele é um bom profissional, né? A gente briga muito por outros motivos lá. Né? E ele faz lá um trabalho, realmente são trabalhos fantásticos. Nós temos um museólogo que trabalha lá só final de semana, só sextas e sábados, né? Mas durante o dia vai levar uma delegação aqui de Paquetá. Eu todo dia estou lá, diariamente, pela manhã e pela manhã lá no museu. Eu levo lá para conhecer o nosso espaço, que eu acho, inclusive, modéstas partes, um espaço muito bom, cheio de documentos e instrumentos musicais, que vocês vão ficar maravilhados, com certeza, com isso. Desculpa se eu aproveitar esse momento para falar sobre o nosso bem. Agora vamos lá. Fala o que você achar melhor. Fala o que você achar melhor. Quem? Fala o que você quiser. Não, agora já. Pode pegar o livro para você, né? Um serviço. Uma outra figura. Para você já escreveu. Uma outra figura muito ilustre e muito gente boa que mora em Paquetá é o craque Afonsinho. Afonsinho, jogou. Está vendo? Ele vai botar poder. Que jogou. É verdade, ele é morador de Paquetá. E foi o craque. E uma grande figura de Paquetá. E vem lá a pelada que ele faz lá.
A garotada, né? Eu vou trabalhar com a garotada. Vamos lá, posso entregar o livro para você? Ah, tá. Livro do... João Roberto? É, pode botar ele. Coisas que tem, no máximo meia hora que a gente colocar no vídeo do nosso site. Tá bom? Você tem certeza, você tem que fazer a passa pela Virgínia, que ela passa por a pessoa que faz isso. Eu acho que está. Isso é do livro. Mas deixa eu fazer. Mas ele vai falar. Não, o livro isso é caro para a editora, né? É verdade. Entendeu? Para a editora. Porque, na verdade, o que eles fazem? É uma edição independente. Então, esse aqui é um livrinho fino também, né? Sim, assim. Não é caro. Esses horários do sindicato, Aqui. Ah, tá legal. Aqui tem. Olha ali, aqui mesmo. Ah, legal. Eu vou botar no site, essas coisas, vou divulgar, né? Aí eu divulgar aqui a venda do sindicato, né? Todo mundo aqui é contra. eu já entrei como... Muito melhor. Eu já entrei no SBT. Entrei no SBT, entrei na Tripinha, eu trabalhava como apresentadora da televisão. A gente se cruzava. Vamos invadir aquele museu lá, Era muito bom. invadir aquela praia, vai correndo. Então deve estar Tudo bem, mano. Mas ele já não viu, né? Não, ainda não, quero ir. Quero ir. Você ainda não a Ana tem. Poxa, né? Muito obrigado. Eu vou falar só sobre o que é. Você estava com Zemberg. Estava com Zemberg, morreu. Boa tarde, certo? Eu só vou falar rapidamente sobre o que é o livro, que tem o conteúdo do livro do Fichão Davi. O Davi escreveu um livro mostrando a luta dos jornalistas já do final do século XIX e início do século XX, que batalhavam naqueles montes de jornais, inclusive muitos deles mais interessados em divulgar o material literário, né, do que realmente o fato jornalístico. Ainda não era a grande vedete dos jornais, né? Então o Davi escreveu um livro para mostrar depois a luta desses primeiros jornalistas em construir uma entidade que os unisse e que lutasse por eles e pela profissão deles. E foi assim, nessa luta teve o Clube dos Repórteres, teve várias outras formas de tentativa de reunião, e até que conseguiram realmente fundar o Sindicato dos Jornalistas, que não era uma coisa fácil de ser fundado, tanto que o reconhecimento
oficial dele demorou um ano. Mais de um ano. Mais de um ano. Aí foi reconhecido. Depois começa a briga para regulamentar a profissão, o que veio muito depois do prazo do livro dele, que ele vai no livro dele até os anos 50, e finalmente a briga pela profissão, pela faculdade de jornalismo, pela escola de jornalismo, que a gente também, quando os velhos jornalistas conseguiram fundar, e que o Gilmar acabou lá numa reunião com uma teoria lá que o STF seguiu os interesses da Folha de São Paulo. Agora, por que Davi parou nos anos 50? Porque a partir dos anos 50, esse tipo de jornalista, esse velho jornalista, e tudo terminou praticamente, porque os jornais deixaram de ser aqueles pequenos jornais que criavam de um dia para o outro, baseado assim numa ideia, num sonho, numa vontade. Às vezes criavam um jornal para dar uma resposta política. Os jornais eram muito assim. Isso acabou. Aí começou o jornal Empresa, que tinha outra ideia já. Então acabou esse jornal, o jornal romântico, bonito, e começou o jornalismo profissional mesmo. E por isso, a partir dos anos 50, o Brasil já começou atrasado, porque já no início do século dos anos 20, século 20, já nos Estados Unidos já estava adiantadíssimo o jornal Empresa, e foi por isso que ele vai até os anos 50. Então o jornal é muito essa briga, essa luta dos primeiros desses jornalistas antigos em busca de criar essas categorias, os sindicatos, as APIs, as associações, né? Inclusive você diz que o sindicato dos jornalistas, o nosso aqui, é o primeiro a funcionar no Brasil? É o primeiro. É o primeiro a funcionar no Brasil. Não existe outro. A briga aqui, o pessoal era mais ferrenho. O pessoal de fora destruiu. É isso aí. O jornalista de Juiz de Fora diz que foi o primeiro sindicato a formar, a funcionar, o sindicato de Juiz de Fora. Mas não. É o sindicato jornalista. Aqui era a capital da República, né? Desculpa. Só para dizer que esse livro aqui, para mim, é da maior importância, porque conheço o Davi há mais de 50 anos. Né? Eu estou aqui há muito tempo, o Davi há mais tempo do que eu. E presenciei as lutas do Davi nesse sindicato, em vários momentos, várias circunstâncias. É um cara incansável, né? Não só aqui no sindicato, também na Copim, né, que ele foi um dos fundadores, né? A Copim, né? A Copim, a cooperativa, que ele foi um dos fundadores da cooperativa dos jornalistas de imprensa, dos profissionais de imprensa, que funcionou aqui nesse mesmo prédio, na ABI, enfim, o Davi é desses que lutam sempre, a vida inteira, incansável, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui nesse momento e de ter esse livro aqui comigo. É isso que eu queria dizer, tá bom? Parabéns, Davi. Alguém mais que Virgínia quer encerrar? Se não tiver ninguém mais. Agora eu vou tomar um café. Vamos dar então o café. Carmen, estamos esperando você falar. Não, eu não vou falar. Carmen. Não vou falar. Eu queria agradecer a Virgínia pelo espaço aqui para a gente. Eu acho que, inclusive, está chegando o momento até de discutir outras coisas antigas do sindicato. Porque o sindicato estava um momento de muita briga, muito problema, etc. Eu me lembro que, agora, não muito recentemente,
nós tivemos um diretor lá na BI, né? Porque eu não estava mais nessa diretoria. Ele pegou muita coisa antiga, livro de ata, coisas, documentos, tudo antigo, etc. Ele mandou fazer ensacar, aquele saco grande de 200 quilos, né? Mandou ensacar aquilo tudo e jogar fora. A memória da BI jogou tudo. Esse diretor do sindicato já faleceu. Enfim, a memória é importante, inclusive quem tem que aprender com a nossa memória para poder levar as coisas mais Você adiante. lembra quem era o presidente do sindicato quando teve o... Você lembra quem era o presidente do sindicato quando teve aquela... presidência do sindicato, quando houve aquela a lei da anistia, pediu o nome dos jornalistas que teriam sido prejudicados e aí para poder pagar um ressarcimento. Você se lembra quem era o presidente? O sindicato? Foi em 70 e pouco isso aí. Da DI eu me lembro, que era o Maurício Azevedo. Não, nessa época mas ela veio muito depois. Então, o que eu digo é o seguinte, quem foi que deu o nome dos jornalistas que tinham sido perseguidos pela ditadura para eles receberem aquela ajuda de aposentadoria? Eu disse aqui no início, inclusive, que graças, inclusive, à anistia política que recebi os atrasados, pude comprar a casa do Zé Bonifácio. Sim, por isso que eu estou te perguntando se você lembra quem foi a pessoa que fez a lista de jornalistas que mereciam receber essa indenização. Mas houve muita briga, teve lista, inclusive, que era contra os anistiados. Eu sei que era anistiado, que não era anistiado, que entrou na coisa, né? Eu queria saber se você lembra quem era o presidente do sindicato. Você lembra quem era o presidente do sindicato? Não lembro. Mas não é difícil fazer uma pesquisa. Sonia, Mas eu achei que era o PC, mas eu não tenho certeza. O PC foi depois. Foi depois? Não, o PC, pelo que eu sei, foi depois. Eu tive na presidência de 82 a 84. O Davi já fez com advogado, ele e o Maurício, eles todos foram encaminhados com um advogado. Nós ainda comigo e depois Tá bom? Ninguém está usando. De agente de Niterói, o pai daquele cantor, como é o nome dele? Wilson Reis. Wilson Reis. Milton Jorge Temer. Wilson Reis. Também lá de Niterói, que ele foi editor muitos anos do Fluminense e também foi Maurício Rio. Também que era o chefe de redação do A gente não Fluminense. pode esquecer. O delegado no ingresso. Não, que era da cidade, era o que mandava depois. Depois do delegado, pode parar uma data da redação. Depois do delegado era o Renê, né? Tem o Marcelo Alves. Amaral. Não, era o... Eu estou vendo ele. Ele era casado com uma Virgínia. Lançou Você conhece livro. Marcelo Alves? Conheço. Ele foi depois Ele veio já pro veio para fazer Ela tinha o Fernandinho. Uma situação complicada. Encerra aí que o quer tomar um café. Vamos encerrar para ele poder tomar um café também, a gente ficar mais à vontade. Beatriz. A segunda não Vamos lá? Então, eu acho que foi uma tarde memorável, essa tarde de lançamento do livro do Fichel Davi, o livro que ele dá subsídios para a história do Sindicato dos Jornalistas. Então, acho que é de extrema importância para a comemoração
dos nossos 90 anos de existência, e que é uma existência que resgata, não é? É tão bonito ouvir as histórias do passado, porque não existe presente sem passado. Eu vou pedir para alguém desligar, tem alguém com o som ligado aí. Quem está com o som ligado aí? Não, só diminuir o som, por favor, para a gente. É porque não existe presente, não é? Sem passado. E a memória, ela é a principal circunstância, não é? Para que as próximas gerações aprendam. É uma pena que os nossos jornalistas atuais, não é? Os que são mais jovens, todos estão trabalhando. Nós não temos jornalistas liberados, não é? Que poderiam estar aqui, mas estão trabalhando. Então, eles precisavam também, eles precisam conhecer essa história, porque o sindicato é isso, né? É feito de história, é feito desse resgate, é feito dessa importância que nós tivemos no passado. Eu quero dar um informe aqui, além do lançamento, dizer que os livros vão ficar aqui, né? Navios que você puder levar, você leva, mas esses que foram vendidos a gente faz depois a transferência para você. Não precisamos hoje, graças a Deus, o sindicato não precisa de ficar com valores aqui. Então a gente transfere o valor para você e no dia a dia, se forem vendidos, a gente faz a transferência. Deixar os livros aí. Tá certo, tá certo. Vinícius, só uma sugestão. Nós podemos todos anunciar nas nossas redes sociais que o livro está à venda aqui. Sim. Por R$15. Perfeito, É um perfeito. preço barato. Sim, faremos isso, não é? Acho que é importantíssimo. Inclusive, recentemente o Miro pegou alguns livros que nós temos, aqui o livro da História do Repórter e tudo mais, e levou para os museus, não é? Eu acho que é isso. Biblioteca Nacional, Arquivo Biblioteca Nacional, e a rede de bibliotecas estaduais fica ali na Presidente Vargas. Dali ele já distribui para as bibliotecas. Para as bibliotecas parque que existem aqui no município, existe uma em Niterói, no centro de Niterói. Isso. Então, foi isso que eu fiz. Obviamente também tem as faculdades de comunicação, etc. Sim. Pode também, mas esses locais são importantes, principalmente Biblioteca Nacional e Arquivo Nacional, porque ali fica registrado. Você, no mínimo, dois exemplares, para as pessoas poderem ir também consultando. Então depois nós mandaremos também, principalmente a Biblioteca Nacional e o Arquivo Nacional, a gente manda o seu livro para lá, que eu acho que é de extrema importância. A memória, gente, nós precisamos preservar a memória, ela é tudo, né? Para além disso, eu queria dar um informe. Esse sindicato, ele vem sendo, nós resistimos bravamente, principalmente todos que estão aqui falaram muito bem, da luta e da resistência. E ontem eu recebi um informe da doutora Cláudia Duran. Eu não sei se tem aqui jornalistas que sejam do período, não é? Gazeta Mercantil. Gazeta Mercantil. Você foi da Gazeta Mercantil? Foi da Gazeta e tem uma reunião dia 27. Aqui. Então, é uma ação antiga, 35 anos, imagine, 35 anos atrás, e que está caminhando para uma solução nos próximos dias, né? Então nós vamos fazer uma reunião com os jornalistas que entraram nessa ação, representados pela doutora Cláudia, que deve estar saindo aí um acordo muito importante nos próximos dias. É um acordo assim, bom para os jornalistas, muito bom para os jornalistas. Então, veja, o tempo, não é? Uma ação de 35 anos, só agora, não é uma vida, quase uma vida inteira, não é? Mas está saindo agora. Então, dia 27, 11 horas. 11 horas aqui, eu estarei aqui, a doutora Cláudia também, para passar as informações aí das propostas que foram feitas aí pela massa falida, né, do que nós conseguimos fazer. Então essa é a importância do sindicato. Falo sempre, sem sindicato, né,
como que os trabalhadores recorreriam, não é? A um advogado que cobra mundos e fundos e a gente aqui, não é? Disponibilizando a assessoria jurídica esse tempo todo. Então, o sindicato vem se transformando, estamos firmes e resistentes aqui. E continuaremos por um bom tempo. Então, quero agradecer muito a presença de vocês, agradecer imensamente teu lançamento. Acho que é de extrema importância esse trabalho. E vamos divulgar também nas nossas redes, Beatriz vai passar depois, o link para o museu, porque eu acho que é muito importante. Eu estive lá, então me senti muito feliz. Eu e a Sônia Facini, nós fomos honrados lá em visitar todo o teu acervo, que é belíssimo. Recomendamos, com certeza. Eu falei em algumas áreas da comunicação e todos ficaram, nossa, precisamos ir a Paquetá. Então, vamos divulgar. Eu acho que cada um de nós, nas nossas redes, a gente pode, eu mesmo coloquei quando eu estive lá. Então, vamos fazer essa divulgação que é importante. É isso, a nossa história sendo contada aí um pouco dela, né? Muito obrigada, tá? Obrigada. Vamos abrir agora.